Uma das coisas mais importantes em uma investigação criminal é a busca da verdade dos fatos, ou seja, daquilo que realmente aconteceu e assim se conseguir identificar e responsabilizar os culpados. Para se chegar à verdade, os investigadores procuram testemunhas, o registro de imagens do que ocorreu e também provas físicas, incluindo impressões digitais, amostras de DNA e outros elementos que permitem determinar a identidade dos autores dos crimes. A situação, então, mais desejada pelos detetives e familiares da vítima é quando o suspeito de um crime confessa o seu cometimento. Contudo, devemos lembrar que o acusado não é obrigado a construir prova contra si mesmo, cabendo assim à acusação, ao menos em teoria, provar a prática do crime por parte do suspeito. Pois bem, nosso relato de hoje envolve o assassinato brutal de Greg, um adolescente de 13 anos de idade, ocorrido em 1998. O acusado do homicídio foi Zack, seu irmão mais velho, que foi condenado à prisão perpétua. Caso totalmente insólito, onde Zack, durante 2 décadas, enquanto permaneceu preso, se declarou inocente, até o dia em que ele assumiu ter matado o irmão e então ele foi liberto. Não estão acreditando? Pois é. Nós prometemos dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo, clique em gostei, confira sua inscrição aqui no canal. Tem bastante gente assistindo os vídeos aqui, mas não está inscrito. Então se você curte o insólito, dá essa moral, clica aí no botãozinho de inscreva-se, fechou? E se puder, considere também entrar para o nosso clube de membro, o link vai estar aí na descrição. Recados dados, vamos aos fatos. Em 2 de outubro de 1998, Gregory Whitman, 13 anos, chegou em sua casa em New Freedom, Pensilvânia, por volta das 15h10. Ele foi atacado assim que abriu a porta, no saguão de entrada da casa, e após uma luta, onde ele procurou se defender, Greg foi morto na lavanderia da casa. O laudo do legista dirá mais tarde que o adolescente foi esfaqueado mais de 100 vezes e pelo menos 65 golpes foram concentrados na área do pescoço, a ponto de quase ele ter sido decapitado. Nas suas mãos e antebraços, ele possuía vários ferimentos de defesa, que é quando a vítima, durante um ataque, levanta os braços instintivamente, procurando proteger o rosto. Naquele dia, sabemos que seu irmão mais velho, Zachary, de 15 anos, estava doente e por isso tinha ficado em casa ao invés de ir para a escola. Foi Zack que exatamente às 15h17 telefonou para a emergência, o 911, e pediu socorro para o irmão, que ele tinha encontrado mortalmente ferido na lavanderia. Listen to me. Is he breathing? No. He's not breathing? No. All right, stay on the phone with me a minute. What? I gotta call my mom. Okay, you need to stay on the phone with me for now, okay? I gotta call my mom. No, you need to stay on the phone with me. Okay. What? Quando os socorristas chegaram à casa, 8 minutos depois, às 15h25, Zachary ainda estava ao telefone com o atendente do serviço de emergência, esperando pela ambulância, na garagem aberta. Nada foi possível fazer para salvar a vida de Greg. E o primeiro oficial no local, Sean Siggins, descreveu Zachary como agitado, saltando para cima e para baixo, tremendo e histérico. Sua blusa de moletom, suas mãos, calças e meias tinham manchas de sangue. As declarações iniciais de Zachary à polícia foram um pouco confusas. Ele disse que estava doente e por causa disso havia ficado em casa naquele dia. Como queria dormir, ele deixou as chaves da fechadura da porta da frente no lado de fora da casa para o irmão poder pegar e entrar. Então Zack estava supostamente dormindo no andar de cima do imóvel, no quarto dos pais, quando ouviu a porta da frente se abrir e fechar, quando então ele inferiu que era Greg chegando. Contudo, pouco depois ele escutou sons estranhos e desceu para verificar o que estava acontecendo. Nesse momento, ele encontrou Gregory morto na lavanderia e ligou para o 911. Zachary não viu mais ninguém na casa.
Zack declarou ainda ter atendido uma chamada antes das 15 horas. Quem telefonou era Erin Jeffrey, a namoradinha de Greg. Contudo, a garota afirmou durante as investigações que ela sabia que Gregory geralmente chegava em casa por volta das 15h07 e que por esse motivo ela inicialmente ligou às 15h09 precisamente, quando alguém pegou o telefone e desligou rapidamente. Ela insistiu e tentou ligar às 15h15. Foi Zachary que atendeu depois do telefone tocar 3 vezes. Na percepção dela, ele estava normal ao conversarem, mas Zack afirmou que o irmão ainda não estava em casa e rispidamente desligou o aparelho na cara da menina. Ou seja, essas poucas informações já alertaram a polícia de que algo estava errado no depoimento de Zack. Com uma janela de tempo muito pequena entre o telefonema da namorada do irmão e sua própria chamada para a emergência. A polícia retornou à casa da família Whitman à noite e procedeu nova análise da cena do crime, dessa vez fazendo uso do luminol. Assim, na escuridão, foi possível identificar o brilho de pingos de sangue na sala para a lavanderia, demonstrando que o início do ataque foi logo que o adolescente entrou em casa. Porém, o mais perturbador foi um rastro de gotas de sangue reveladas no quintal, que levou os detetives para uma vegetação onde estavam enterrados um par de luvas e um canivete, objetos cheios de sangue e que pertenciam a Zack, o irmão mais velho da vítima. A polícia então mostrou que era o sangue de Gregory nas luvas e na lâmina e que as perfurações no seu corpo eram coerentes com ela, que passou a ser considerada como a arma do crime, apesar da aparente fragilidade do cabo plástico. Outras informações ainda acrescentam que Zack possuía uma coleção deste tipo de canivete. De acordo com a cientista forense Deborah Calhoun, o padrão de manchas de sangue no moletom de Zachary significava que ele estava perto de Gregory quando os ferimentos foram infligidos e que a vítima estava viva nesse momento, ou seja, manchas de sangue espirradas. Ela também testemunhou que, em sua opinião, as manchas de sangue nas meias de Zachary significavam que Gregory estava de pé quando as gotas caíram sobre ele. As luvas de prática esportiva, obviamente utilizadas na morte de Gregory, explicaram por que Zachary só tinha um pequeno ferimento na mão, pois, como sabemos, ataques com faca normalmente deixam ferimentos também nas mãos dos criminosos. Os investigadores afirmaram que não encontraram nenhuma evidência apontando para outro suspeito, senão o irmão da vítima. 8 dias depois do crime, Zachary Paul Whitman foi preso e acusado do assassinato de seu irmão, apesar de ele sempre se declarar inocente. Os pais dos meninos, Ronald e Amelia Shue Whitman, sempre acreditaram na versão relatada por Zack e na sua inocência. Então, no julgamento que aconteceu apenas em 2003, quando Zack já estava com 19 anos, ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua sem condicional. Zack poderia ter feito um acordo se tivesse sido oferecido, mas ele foi inflexível e deixou perfeitamente claro que ele não admitiria culpa por algo que ele não fez. E assim, ao longo dos anos, ele manteve sua inocência. Em 2007, um juiz concedeu-lhe um novo julgamento, com base na alegação que o advogado de defesa, David McGlaughlin, tinha sido ineficaz e omitido provas importantes. Mais especificamente, entrou em questão o par de meias que Zack, o suposto assassino, estava utilizando e o fato dessas não terem vestígios de vegetação ou terra, apenas marcas de sangue. Isso contribuía em parte para a tese de sua inocência, em relação ao percurso que ele teria realizado para esconder a arma e as luvas no quintal e que certamente contaminariam as meias, mas elas só possuíam marcas de sangue. Contudo, após a acusação recorrer ao Tribunal Superior da Pensilvânia, anulou essa decisão e reafirmou a condenação inicial, considerando que o julgamento teria chegado ao mesmo resultado, mesmo se as meias tivessem sido anteriormente apresentadas. Em 2010, Zack escreveu uma carta onde abertamente declarou que amava seu irmão mais novo e nunca o machucaria. Os pais, como mencionamos, sempre estiveram ao lado de Zack e declararam que a polícia não fez um trabalho exaustivo na investigação, que foi concentrada apenas no jovem de 15 anos. Para Ron e Shue,
Bem como para a defesa, o principal problema na acusação feita contra Zachary é a falta de motivação para o homicídio. Mas, como no estado da Pensilvânia não se exige que a acusação forneça um motivo em um julgamento de assassinato, isso não fez diferença. Os pais, por sua vez, disseram que os irmãos tinham uma relação próxima e afetuosa. Apenas uma testemunha apareceu nos relatórios da polícia dizendo que Gregory estava assustado porque Zachary estava fumando maconha e vendendo drogas, e ele o ameaçou se contasse aos pais. No entanto, testes de drogas realizados em Zachary não mostraram nenhum sinal de uso de drogas, e eles não encontraram na casa nenhuma evidência de uso ou tráfico. De acordo com a linha do tempo da acusação, Zachary teria 7 minutos para matar seu irmão e enterrar a faca e luvas antes de ligar para o 911, considerando que ele estava no controle da cena do crime. Por que não esperar mais? Essa é uma boa pergunta. Porém, se não foi ele e sim um invasor desconhecido, os 7 minutos não são alterados, pois o horário dele chegar em casa, e aqui com certeza a saída de Greg da escola foi confirmada, e o horário da ligação para a emergência são conhecidos, então, se uma terceira pessoa matasse Gregory, ele também teria o mesmo tempo para fazê-lo. Houve algum tipo de luta durante o ataque, visto que havia até uma mesa quebrada na casa, o que corresponderia talvez ao barulho que Zack disse ter ouvido, mas quando ele desceu as escadas, já encontrou seu irmão morto. O assassino já tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro para trás, e ainda mais, o tal elemento desconhecido, ao invés de levar a arma e as luvas, ainda as enterrou no quintal. Será mesmo? A defesa ainda tentou se apegar a detalhes, como a ausência de fotos de uso do luminol no quintal, ainda que isso não altere o fato dos objetos ligados ao crime terem sido encontrados. Também disseram que a polícia não investigou adequadamente o avistamento de uma van branca na área na hora do assassinato, e que uma testemunha disse que o veículo estava sendo conduzido por um homem de meia idade que parecia confuso sobre para onde ir. Contudo, o treinador de Greg disse que ele mesmo foi com sua van branca até a casa dos Whitmans quando soube do assassinato. Então poderia ter sido ele e não um suspeito da morte. Além disso, a testemunha viu a van entre 15 e 15 e 15. Então, se estamos falando de muito pouco tempo para cometer o assassinato, isso certamente não seria uma opção melhor. Todo o sangue e DNA encontrados nos itens examinados pertenciam a Gregory, e não havia vestígios de Zachary na faca ou nas luvas. Porém, como não havia traços de mais ninguém, isso também não contribuiu para sua defesa. Fios de cabelos encontrados em Gregory são consistentes com alguém da família Whitman, mas isso não é estranho em uma casa onde todos viviam, especialmente com o assassinato acontecendo na lavanderia. Recortes de unha tirados de Gregory nunca foram testados, de acordo com o ex-policial George Matthews, que está do lado da defesa. O canivete não passou por análises forenses adequadas. Porém, mais uma vez podemos pensar que se o objeto era de Zack, então certamente haveria seu DNA nele, sem talvez se poder provar que este não foi deixado no momento do crime. Este caso nos lembra um pouco o mistério da morte de John Bennett Ramsey, que trouxemos no fim de 2021 aqui no canal. Porque, embora seja difícil entender por que um irmão teria matado o outro, também não há evidências que apoiem a teoria de um intruso. Se fosse uma terceira pessoa, por que essa atacaria um jovem de 13 anos dentro de sua casa, com 100 perfurações, fazendo uso de objetos da casa? Lembrem, um canivete frágil, isto é, uma evidente armadilha atrás da porta, esperando apenas Greg entrar? Ou ainda refletimos que, de maneira alguma, parece um assassinato aleatório, pois há evidente raiva no esfaqueamento, apontando para uma razão pessoal, não é? Caso o matador seja Zachary, isso indica que ele planejou tudo com antecedência, pois não haveria tempo suficiente para os irmãos entrarem em algum tipo de discussão para então Zachary atacá-lo com luvas no calor do momento. Em contrapartida, ele conversar calmamente com a menina namorada do irmão, justamente no momento do ataque, também parece inconsistente.
Os pais de Zachary sempre apoiaram e queriam testemunhar por ele quando ele foi julgado em 2003, aos 19 anos, mas não foram autorizados a fazê-lo. Após a condenação, seus pais iniciaram uma sequência de ações jurídicas para reverter essa sentença e recuperar a liberdade de Zach. Inúmeras entrevistas foram concedidas e em todas elas, Ron e Sue afirmaram a inocência de Zach. Em 2003, seus pais pediram a ajuda de um ex-detetive da homicídios de Nova York e um especialista em armas para tentar provar isso. Também trabalharam com uma equipe de documentários sobre o caso. Em 2018, Zach fez a única coisa que ele disse que não faria. Ele se declarou culpado de matar seu irmão. Vale aqui recuperarmos uma informação importante que foi a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos proibir sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional para menores infratores. Então, Zachary Whitman, que tinha 15 anos na época em que seu irmão foi assassinado, teve a chance de ser novamente sentenciado pelo crime do qual foi acusado. Ainda afirma-se que foi apenas nessa ocasião, praticamente 20 anos depois do crime, considerado na época como um assassinato em primeiro grau, ou seja, premeditado, que Zach soube que ele poderia ter feito um acordo antes do seu julgamento. Sua versão da história mudou, ele se reuniu com os promotores e concordou em se declarar culpado de uma acusação de assassinato em terceiro grau, não intencional. Com isso, sua sentença foi reduzida e ele se tornou elegível à liberdade condicional, saindo da instituição correcional onde estava, em 21 de maio de 2019. E resumindo, com a condenação inicial rejeitada e sua admissão de culpa de assassinato em terceiro grau, ocorrida no novo julgamento no Tribunal do Condado de York, em 8 de fevereiro de 2018, ele foi imediatamente condenado a um mínimo de 15 anos e 233 dias de prisão e um máximo de 40 anos de prisão. Dessa pena, ele já tinha cumprido 20 anos. No dia que foi liberto, seu advogado disse aos repórteres que Zach esperava passar um tempo com sua família e seguir com sua vida. O advogado se recusou a dizer onde Zach viveria ou o que ele faria, mas especificou que o ex-preso, agora com 37 anos, queria ser um membro produtivo da sociedade. Zach revelou que quando o Greg voltou para casa da escola naquele fatídico dia, no dia 2 de outubro de 98, eles discutiram por causa do telefonema da namorada de Greg, que Zach tinha desligado de maneira grosseira, sem comunicar ao irmão, que aparentemente já estava em casa quando o telefone tocou. Greg gritou com Zach que, enfurecido, mas apenas para assustar o irmão, calçou as luvas e o ameaçou com o canivete. A partir desse momento, a situação fugiu do controle e Zach acabou esfaqueando o irmão de 13 anos no hall da casa e matando-o na lavanderia. Contudo, essa história também possui elementos bem insólitos. Só pensarmos que, se o motivo da discórdia foi a tal ligação que a namorada de Greg fez, a que Zach atendeu, a namorada ligou às 15h15, somente 2 minutos antes da chamada de Zach para a emergência, às 15h17, para informar que havia encontrado seu irmão morto no andar de baixo. Teria sido possível conversar com a namorada de Greg, discutir com o irmão, subir as escadas para colocar as luvas e pegar sua faca, matar seu irmão e possivelmente enterrar a faca no quintal. E mesmo que ele tivesse feito esta última coisa ao mesmo tempo em que ligava para o 911, não seria possível. Ele acrescentou que estava com medo de admitir o crime e que sofria de depressão na época. Muito embora a gente esteja chegando ao fim do relato, certamente não é o fim da história. Em relação ao cometimento do crime, muita coisa não pode ser explicada, principalmente pela reduzida janela de tempo entre Greg chegar em casa após a aula e esse horário nunca foi questionado, e a chamada para emergência, que é um fato documentado. Não podemos afirmar se houve falha nas investigações ou uma alegada concentração no suspeito mais fácil de ser incriminado, como sempre declararam os pais. Após a confissão de Zach, realizada em 2018, seus pais Ron e Sue Whitman não deram novas entrevistas, nas quais certamente seriam colocados na delicada situação de avaliar a admissão de culpa pronunciada pelo filho. Na verdade, em relação ao processo da família Whitman, nada mudou.
O que mudou em 2012 foi a Suprema Corte dos Estados Unidos passar a considerar como inconstitucional sentenciar automaticamente jovens à prisão perpétua sem dar a eles a possibilidade de liberdade condicional. Como na Pensilvânia, as pessoas condenadas por assassinato em primeiro grau e segundo grau receberam sentenças automáticas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, independentemente da idade, os jovens que foram sentenciados antes dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos têm agora direito a novas audiências de condenação. E de acordo com o Departamento de Correções do Estado da Pensilvânia, existem mais de 500 condenados nessa situação, na expectativa de serem beneficiados. Se nesses casos a verdade virá à tona, ninguém sabe. Esse foi o caso de hoje, espero que tenha gostado. Clique em gostei, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.